Leitura da Lei 12.527, que regula o acesso à informação. Esta lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estado, Distrito Federal e municípios, com o fim de garantir o acesso às informações previstos nos artigos 5º, 37 e 216 da Constituição Federal. Subordinam-se ao regime desta lei os órgãos públicos integrantes da administração direta, dos poderes executivo e legislativo, incluindo as Cortes de Contas e o Judiciário e do Ministério Público. As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, a sociedade de economia mistas e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. Aplicam-se as disposições desta lei no que couber às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam para a realização de ações de interesse público e recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais. Contrato de gestão, termo de parceria, convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres. A publicidade a que está submetida as entidades citadas no caput refere-se a parcelas dos recursos públicos recebidos à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas. O procedimento previsto nesta lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes: observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção, divulgação de informações de interesse público independentemente de solicitação, utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, fomenta o desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública, desenvolvimento do controle social da administração pública. Para efeitos desta lei, considera-se informação, dados, processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Documento é uma unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato. Informações sigilosas, aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Informação pessoal, aquela relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Tratamento da informação, conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação e avaliação, destinação ou controle da informação. Disponibilidade, qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos ou equipamentos ou sistemas autorizados. Disponibilidade, qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Autenticidade, a qualidade da informação que tenha por sido produzida, expedida, recebida ou modificada. Por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Integridade, qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Primariedade, qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações. É o dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Capítulo 2 do acesso à informação e de sua divulgação. Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e os procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e a sua divulgação, proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade,
e proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. O acesso à informação de que trata esta lei compreende, entre outros, o direito de obter orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada, informação contida em registros ou documentos produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos, informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidade, mesmo que esse vínculo já tenha cessado. Informação primária, íntegra, autêntica e atualizada. Informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviço. Informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos e informação relativa à implementação, acompanhamento e resultado dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como a metas e indicadores propostos, ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomada de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas ao exercício anterior. O acesso à informação previsto no CAPT não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento, científico ou tecnológico, cujo sigilo seja imprescindível à segurança do Estado. Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo. O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas, utilizados como fundamento de tomada de decisão e do ato administrativo, será assegurado com a edição do ato decisório respectivo. A negativa de acesso às informações objetos do pedido, formulada aos órgãos e entidades referidos no artigo 1, quando não fundamentada, sujeitará responsáveis medidas disciplinares, nos termos do artigo 32 desta lei. Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado requerer à autoridade competente a imediata abertura de sindicância para apurar o desaparecimento das respectivas documentação. Verificada a hipótese prevista no parágrafo 5º deste artigo, o responsável pela guarda da informação extraviada deverá, no prazo de 10 dias, justificar o fato e indicar testemunha que comprove sua alegação. É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral, por eles produzida ou custodiada. Na divulgação das informações a que se refere o CAPT, deverão constar, no mínimo, registro de competência e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público, registro de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros, registro das despesas, informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como todos os contratos celebrados. Dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades, respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. Para o cumprimento do disposto no CAPT, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores. Os sítios de que trato o parágrafo 2º deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos: conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações. Possibilitar o acesso automatizado pelos sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquinas. Divulgar em detalhes os formatos utilizados para a estruturação da informação, garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para o acesso. Manter atualizadas as informações disponíveis para acesso, indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se por via eletrônica ou telefônica com o órgão ou entidade detentora do sítio.
e adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência. Os municípios com população de até 10 mil habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet. Aqui se refere ao parágrafo 2º. Mantida a obrigatoriedade da divulgação em tempo real de informação relativa à execução orçamentária e financeira nos critérios e prazos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 73b. O acesso à informação pública será assegurado mediante criação de serviços de informação ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder público, em local com condições apropriadas para atender e orientar o público quanto ao acesso à informação, informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades, protocolizar documentos e requerimentos de acesso à informação e realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou a outras formas de divulgação. Capítulo 3 do procedimento de acesso à informação, seção 1 do pedido de acesso. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso à informação aos órgãos e entidades referidos no artigo 1º desta lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. Para acesso às informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet. São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato às informações disponíveis. Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, no prazo não superior a 20 dias, comunicar a data, local e modo para realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter certidão. Indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido ou comunicar que não possui informação indicar se for do seu conhecimento o órgão ou entidade que a detém, ou ainda remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado na remessa de seu pedido de informação. O prazo referido no parágrafo 1º poderá ser prorrogado por mais 10 dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente, sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável. O órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar. Quando não autorizado o acesso, por se tratar de informação total ou parcial sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo ainda ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação. A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso haja anuência do requerente. Caso a informação solicitada seja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente por escrito o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação. Procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto. Procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos. Aí houve alteração aí pela Lei 14.129 de 2021. O serviço de busca e fornecimento de informação é gratuito. O órgão ou entidade poderá cobrar exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento dos custos do serviço e dos materiais utilizados, quando o serviço de busca e de fornecimento de informação exigir reprodução de documentos pelo órgão ou pela entidade pública consultada. Estará isento de ressarcir os custos previstos no parágrafo 1º, aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei 7.115.
Quando se tratar de acesso à informação contida em documentos cuja manipulação possa prejudicar sua integridade, deverá ser fornecida a consulta de cópia, com certificação de que esta confere com o original. Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá solicitar que, às suas expensas e sob supervisão do servidor público, a reprodução seja feita por outro meio que não ponha em risco a conservação do documento original. É direito do requerente obter o inteiro teor da decisão negativa de acesso, por certidão ou cópia. Seção 2 dos recursos. No caso de indeferimento de acesso à informação ou as razões de negativa de acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 dias a contar sua ciência. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior a que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 dias. Negado o acesso à informação pelo órgão ou entidade do poder público do Poder Executivo Federal, o requerente poderá recorrer à Controladoria Geral da União, que deliberará no prazo de 5 dias. CGU. Acesso à informação não classificada como sigilosa for negado. A decisão de negativa de acesso à informação total ou parcial, mente classificada como sigilosa, não indicar a autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido pedido de acesso ou desclassificação. Os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos nesta lei não tiverem sido observados e estiverem sendo descumprindo prazos ou outros procedimentos previstos nesta lei. O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Controladoria Geral da União, depois submetido à apreciação pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior, aquela em que exarou a decisão impugnada, que deliberará no prazo de 5 dias. Verificada a procedência das razões de recurso, a CGU determinará ao órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto nesta lei. Negado o acesso à informação pela Controladoria Geral da União, poderá ser interposto recurso à Comissão Mista de Avaliações de Informações. Comissão Mista de Reavaliação de Informação. Aqui se refere ao artigo 35. No caso de indeferimento de pedido de desclassificação de informação protocolada em órgão da Administração Pública Federal, poderá o requerente recorrer ao Ministro de Estado da área, sem prejuízo das competências da Comissão Mista de Reavaliação da Informação, previsto no artigo 35 e no disposto no artigo 16. O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido às autoridades mencionadas depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior à autoridade que exarou a decisão impugnada e, no caso das Forças Armadas, respectivo comando. Indeferido o recurso previsto no caput que tenha como objeto desclassificação de informação, secreta ou ultra-secreta, caberá recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, previsto no artigo 35. Os procedimentos de revisão de decisões denegatórias proferidos no recurso previsto no artigo 15 e de revisão de classificação de documentos sigilosos serão objeto de regulamentação própria dos poderes legislativo e judiciário e do Ministério Público, em seus respectivos âmbitos, assegurado ao solicitante, em qualquer caso, o direito de ser informado sobre o andamento do seu pedido. Os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público informarão ao CNJ e ao CNMP, respectivamente, as decisões que, em grau de recurso, negarem acesso às informações de interesse público. Aplicam-se subsidiariamente no que couber a Lei 9784, ao procedimento que traz esse capítulo. Capítulo 4. Das restrições de acesso à informação, seção 1 das disposições gerais. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. As informações ou os documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos, praticadas por agentes públicos ou a mando da autoridade pública, não poderão ser objeto de restrições de acesso. O disposto nesta lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça, nem as hipóteses de segredo industrial, decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público.
Seção 2 da classificação de informações quanto ao grau e o prazo de sigilo. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional, prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros estados e organismos internacionais, pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população, oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país, prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas, prejudicar ou causar riscos a projeto de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional, pôr em risco a segurança das instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares, ou comprometer atividade de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado seu teor e em razão de sua imprescindibilidade, a segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultra secreta, secreta ou reservada. O prazo máximo de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes: ultra secreta, 25 anos, secreta, 15 anos, reservada, 5 anos. As informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente e vice-presidente da República e os respectivos cônjuges e filhos serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição. Alternativamente, alternativamente aos prazos previstos no caput, poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso à ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de classificação. Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que define o seu termo final, a informação tornar-se-á automaticamente de acesso público. Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível, considerados a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado, e o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina seu termo final. Seção 3. Da proteção e do controle de informações sigilosas. É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção. O acesso à divulgação e ao tratamento de informações classificadas como sigilosas ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente credenciadas na forma do regulamento, sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados por lei. O acesso à informação classificada como sigilosa cria a obrigação para aquele que a obteve de resguardar o sigilo. Regulamento disporá sobre procedimentos e medidas a serem adotados para o tratamento de informações sigilosas, de modo a protegê-la contra a perda, alteração indevida, acesso, transmissão e divulgação não autorizadas. As autoridades públicas adotarão as providências necessárias para que o pessoal a elas subordinado hierarquicamente conheça as normas e observe as medidas e procedimentos de segurança para tratamento de informação sigilosa. A pessoa física ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo com o poder público, executar atividades de tratamento de informações sigilosas adotará providências necessárias para que seus empregados, prepostos ou representantes observem
as medidas e procedimentos de segurança das informações resultantes da aplicação desta lei. Seção 4 dos procedimentos de classificação, reclassificação e desclassificação. A classificação do sigilo de informações no âmbito da administração pública federal é de competência no grau de ultra secreto nas seguintes autoridades: Presidente da República, Vice-Presidente da República, Ministros de Estados e autoridades com as mesmas prerrogativas, comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, e chefe de missões diplomáticas e consulares permanentes no exterior. No grau de secreto das autoridades referidas no inciso 1, dos titulares de autarquias, fundações ou empresas públicas e sociedade de economia mistas. No grau reservado das autoridades referidas no inciso 1 e 2, que exerçam funções de direção, comando ou chefia nível das 105.5 ou superior no grupo de direção e assessoramento superiores, ou de hierarquia equivalente, de acordo com regulamentação específica de cada órgão ou entidade, observado o disposto nesta lei. A competência prevista no inciso 1 e 2, no que se refere à classificação como ultra secreta e secreta, poderá ser delegada pela autoridade responsável ao agente público, inclusive em missão de exterior, vedada a subdelegação. A classificação de informações no grau de sigilo ultra secreto pelas autoridades previstas nas alíneas D e E do inciso 1 deverá ser ratificada pelos respectivos ministros de Estado no prazo previsto em regulamento. A autoridade ou outro agente público que classificar as informações como ultra secreta deverá encaminhar a decisão de que trata o artigo 28 à Comissão Mista de Reavaliação de Informação, a que se refere ao artigo 35 no prazo previsto em regulamento. A classificação de informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão que conterá, no mínimo, os seguintes elementos: assuntos sobre o qual versa a informação, fundamento da classificação, observado o critério estabelecido no artigo 24, indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses e dias, ou do evento em que defina o seu termo final, conforme limites previstos no artigo 24, e identificação da autoridade a que classificou. A decisão referida no caput será mantida no mesmo grau de sigilo da informação classificada. A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, nos termos e prazos previstos em regulamento, com vistas à sua desclassificação ou à redução do prazo de sigilo, observado o disposto no artigo 24. O regulamento a que se refere o caput deverá considerar as peculiaridades das informações produzidas no exterior por autoridades ou agentes públicos. Na reavaliação a que se refere o caput deverão ser examinadas a permanência dos motivos do sigilo e a possibilidade de danos decorrentes do acesso ou da divulgação da informação. Na hipótese de redução do prazo de sigilo de informação, o novo prazo de restrição manterá como termo inicial a data de sua produção. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública ou a entidade publicará anualmente em sítio à disposição da internet destinado à vinculação de dados e informações administrativas nos termos do regulamento. Rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 meses. Rol de documentos classificados em grau de sigilo com identificação para referência futura. Relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos, de informações recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéticas sobre os solicitantes. Os órgãos e entidades deverão manter exemplar da publicação prevista no caput para consulta pública em suas redes. Os órgãos e entidades manterão extrato com lista de informações classificadas, acompanhadas de data, do grau de sigilo e dos fundamentos da classificação. Seção 5 das informações pessoais. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. As informações pessoais a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem, terão acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo, e pelo prazo máximo de 100 anos, a contar de sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoas a que elas se referirem. Poderão ser autorizadas sua divulgação ou em acesso por terceiro meio diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa que elas
se referirem. Aquele que obtiver acesso à informação de que trata este artigo será responsabilizado por seu uso indevido. O consentimento, referido no inciso 2 do parágrafo 1º, não será exigido quando as informações forem necessárias. A prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para a utilização única e exclusivamente para o tratamento médico. A realização de estatísticas e pesquisa científica de evidente interesse público ou geral, prevista em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem, ao cumprimento de ordem judicial, à defesa dos direitos humanos ou à proteção dos interesses público e geral preponderante. A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidade em que o titular das informações estiver envolvido, bem como as ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. Regulamento disporá sobre os procedimentos para o tratamento de informação pessoal. Capítulo 5 das responsabilidades constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar. Recusar-se a fornecer informações requeridas nos termos dessa lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa, utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar total ou parcialmente informação que se encontre sob sua guarda ou que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública. Agir com dolo ou má fé na análise das solicitações de acesso à informação, divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal. Impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem. Ocultar da revisão de autoridade superior competente informações sigilosas para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros, e destruir ou subtrair de qualquer meio documentos concernentes a possíveis violação de direitos humanos por parte de agentes do Estado. Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas descritas no caput serão consideradas para fins dos regulamentos disciplinares nas Forças Armadas, transgressões militares médicas ou graves, segundo o critério neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contravenção penal, ou, para fins do disposto na Lei 8.112, as suas alterações, infrações administrativas que deverão ser apenadas, no mínimo com suspensão, segundo os critérios neles estabelecidos. Pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou agente público responder também por improbidade administrativa, conforme disposto na Lei 10.079. A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto nessa lei, estará sujeita às seguintes sanções: advertência, multa, rescisão do vínculo com o poder público, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 anos, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. As sanções previstas nos incisos 1, 3 e 4 poderão, juntamente com a do inciso 2, com a multa, assegurado o direito de defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 10 dias. A reabilitação referida no inciso 5 será autorizada somente quando o interessado efetivar
o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e, após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 4. A aplicação da sanção prevista no inciso 5 é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública, facultada a defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 10 dias da abertura da vista. Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade funcional, nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso. O disposto neste artigo aplica-se à pessoa física ou entidade privada que, em virtude de vínculo de qualquer natureza com o órgão ou entidades, tem acesso à informação sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido. Capítulo 6. Disposições finais e transitórias. É instituída a Comissão Mista de Reavaliação de Informações. CMRI, que decidirá, no âmbito da Administração Pública Federal, sobre o tratamento e a classificação das informações sigilosas e terá competência para requisitar da autoridade que classificar a informação como ultrasecreta e secreta esclarecimento ou conteúdo parcial ou integral da informação. Rever a classificação de informações ultrasecretas ou secretas de ofício ou mediante provocação de pessoa interessada, observado o disposto no artigo 7 e demais dispositivos desta lei. Prorrogar o prazo de sigilo de informação classificada como ultrasecreta, sempre por prazo determinado, enquanto o seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do território nacional, ou grave risco às relações internacionais do país, observado o prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 24. O prazo referido no inciso 3 é limitado a uma única renovação. A revisão de ofício, a que se refere os incisos 2, parágrafo 1º, deverá ocorrer, no máximo, a cada 4 anos após a reavaliação prevista no artigo 39, quando se tratar de documentos ultrasecretos ou secretos. A não deliberação sobre a revisão pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações, no prazo previsto no parágrafo 1º, implicará a desclassificação automática das informações. Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observado um mandato de 2 anos para os seus integrantes e demais disposições desta lei. O tratamento de informação sigilosa resultante de tratados, acordos ou atos internacionais atenderá às normas e recomendações constantes deste instrumento. É instituído no âmbito do Gabinete de Segurança Interinstitucional da Presidência da República o Núcleo de Segurança e Credenciamento, que tem por objetivos promover e propor a regulamentação do credenciamento de segurança de pessoas físicas, empresas, órgãos e entidades para tratamento de informações sigilosas. Garantir a segurança de informações sigilosas, inclusivas aquelas provenientes de países ou organizações internacionais com as quais a República Federativa do Brasil tem afirmado tratado, acordo, contrato ou qualquer outro ato internacional, sem prejuízo das atribuições do Ministério das Relações Exteriores e dos demais órgãos competentes. Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento da NSC, Núcleo de Segurança e Credenciamento. Aplica-se no que couber a Lei 9.015/7 em relação às informações de pessoa física ou jurídica constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Os órgãos e entidades públicas deverão proceder à reavaliação das informações classificadas como ultrasecretas e secretas, no âmbito do prazo de 2 anos, contado no termo inicial de vigência dessa lei. A restrição de acesso à informação em razão de reavaliação prevista no caput deverá observar os prazos e condições previstos nesta lei. No âmbito da Administração Pública Federal, a reavaliação prevista no caput poderá ser revista a qualquer tempo pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observados os termos desta lei. Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto no caput, será mantida a classificação da informação nos termos da legislação precedente.
as informações classificadas como secretas e ultrasecretas, não reavaliadas no prazo previsto no caput, serão consideradas automaticamente de acesso ao público. No prazo de 60 dias, a contar da vigência desta lei, o dirigente máximo de cada órgão ou entidade de administração pública federal, direta e indireta, designará a autoridade que lhe seja diretamente subordinada, para, no âmbito do respectivo órgão ou entidade, exercer as seguintes atribuições: assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação de forma eficiente e adequada aos objetivos desta lei, monitorar a implementação do disposto nesta lei e apresentar relatórios periódicos sobre o seu cumprimento, recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto nesta lei e orientar as respectivas unidades a que se refere ao cumprimento do disposto nesta lei e seus regulamentos. O Poder Executivo Federal designará órgão da Administração Pública Federal responsável pela promoção de campanha de abrangência nacional, de fomento à cultura da transparência na administração pública e conscientização dos direitos fundamentais de acesso à informação, pelo treinamento de agentes públicos no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na administração pública, pelo monitoramento da aplicação da lei no âmbito da administração pública federal, concentrando e consolidando a publicação de informações estatísticas relacionadas no artigo 30, pelo encaminhamento ao Congresso Nacional de relatório anual com informações atinentes à implementação desta lei. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no prazo de 180 dias a contar de sua publicação. Aí alterou a 8.112. Aqui. E ok. Fim.